Terceiro e último vídeo dessa nossa série sobre robotização aqui no TOTUS Talks. E se você assistiu aos vídeos anteriores, sabe que a gente veio numa crescente, abordando diferentes aspectos. E ficamos devendo falar sobre Analytics. Mas eu vou inverter a lógica, tá? Vamos primeiro falar sobre algumas situações em que a implementação pode trazer muitos resultados para a empresa. Quando é que a robotização se faz muito eficiente, muito embora às vezes ela não seja percebida no todo ali daquilo que está acontecendo no dia a dia da empresa? A robotização mais tradicional, mais esperada, a clássica, é você robotizar atividades que consomem muito tempo de execução por serem manuais. Ou seja, você coloca um parque de robôs que aumenta a sua capacidade de processamento e aí você ganha efetividade em relação a isso, ou liberando esforço para outras atividades da empresa, ou fazendo aquele volume de transações com mais agilidade e uma qualidade maior. Por outro lado, existe um tipo de robô que a gente tem encontrado muito e no mercado que tem trazido muitos resultados, são robôs que a gente chama que executam atividades que trazem ganhos ocultos. Ou seja, desperdício financeiro que eu tenho na empresa, nas despesas gerenciadas pela empresa, que muitas vezes isso não é feito porque ela carrega um volume de transação tão grande que é humanamente impossível alguém conciliar, por exemplo, todas as movimentações de pagamento de uma empresa na mão. Então, um robô que faz auditoria, em que concilia a tua base de pagamentos e identifica pagamentos duplicados para um mesmo fornecedor. Será que isso é uma fraude, é um erro? Então, o robô faz essa varredura na base e o ser humano valida se os pagamentos acontecem ou não. Ou robôs, por exemplo, que conciliam as movimentações na folha de pagamento, ou seja, todos os desligamentos que eu fiz na empresa ou admissões, e o reflexo disso na fatura do plano de saúde. Então, imagina uma empresa que tenha 30, 40, 50 mil funcionários, todos os meses conciliar essa movimentação com a fatura do plano de saúde. É muito comum isso não acontecer ou acontecer por amostra e a empresa está pagando esses valores de uma forma incorreta. Então, você tem um benefício financeiro muito direto que vai além da redução de pessoas ou da liberação de tempo. Despesas que eu consigo gerenciar melhor e aí o retorno do projeto numa iniciativa como essa é muito mais atrativo. Então são os dois tipos que a gente tem visto. O mais clássico, liberação de tempo por processamento, aumento da capacidade de processamento de atividades e aqueles robôs auditores que identificam esses desperdícios financeiros que o ser humano não consegue gerenciar corretamente. E que no final é tudo análise de dados, né? Dá pra gente cruzar isso também com a mensuração de resultado efetivo da robotização, né? Sim, esse é um caso em que a prática do Analytics, ela é ao mesmo tempo a geração do valor e a medição do valor. Então, o que acontece com esse tipo de robô auditor, vamos chamá-lo assim? Ele parte de alguma atividade, que pode ser uma atividade tipicamente humana, que é baixar um relatório, baixar um conjunto de relatórios, e ele parte para um processamento que é tipicamente um processamento de transformação e processamento de informações. Ele não age mais, ele não atua mais em sistemas. Ele simplesmente está explorando a informação para te dar um resultado, né? E pode ser que lá no final ele tenha uma ação. Então ele é menos RPA e muito mais Analytics. Então você tem aqui um tipo de robotização, e ele ganhou esse nome, mas que é basicamente uma abordagem típica de Analytics, uma abordagem de reporting, uma abordagem de transformação de dados, de compilação. O que você pode fazer a mais hoje em dia é que as tecnologias analíticas elas estão muito disponíveis e fáceis de aplicar. Então você pode começar a aplicar sobre o comportamento dessa automação análises preditivas, por exemplo. E não só dizer o que aconteceu com aquele dado, mas quais são os padrões presentes de execução e o que pode vir a acontecer com aquele dado. E mais do que isso, você pode tomar uma decisão para agir com antecedência, né, de forma proativa, com relação àquele padrão de desperdício ou de não proteção de receita que vem acontecendo na sua empresa. Com isso, você aumenta seu patamar de desempenho pela aplicação de Analytics. E aí a gente fecha aqui com um tópico que eu acho que é importante, que é mostrar que a integração dos diferentes núcleos dentro da empresa precisa ser bastante grande. A gente fala muito sobre transformação digital, sobre o papel do TI dentro desse processo. Se alguém fizer a seguinte pergunta: estou pronto para a robotização dentro da minha empresa? Qual é o primeiro tópico que precisa ser respondido para que ele dê o start no projeto?
Vou fazer um comentário e o Fabiano me ajuda a completar. É muito comum você ouvir no mercado que como robotização é um tipo de automatização mais simples, muito mais simples do que customizar um RP, do que fazer uma integração entre sistemas, isso pode acontecer sem a TI da empresa estar envolvida. Isso, na visão, é um mito em que é um caminho errado para as empresas. A TI tem que ser participante da concepção do modelo de robotização e da aplicação do mesmo. Isso é super importante a gente reforçar. Quando a gente fala do roadmap tecnológico, o Fabiano pode trazer alguns outros elementos importantes, né? Essa questão da TI, né, eu fui questionado há poucos dias sobre a possibilidade de um usuário de negócio ser o desenvolvedor dos robôs, em geral. A minha resposta foi o seguinte, se for um robozinho de 3 atividades, muito provavelmente ele vai fazer vários desses. Se for um robô que exige um pouco mais de skill de programador, um pouco mais de técnica, o usuário vai terminar o repertório dele muito rapidamente. E mais do que isso, quando você tem mais do que um punhado de 4 ou 3 robôs, você começa a gerenciar um ativo tecnológico. E isso é um modus operandi da TI há muitos anos. A TI aprendeu a lidar com a gestão de serviços e a gestão dos seus processos ao longo de muitos anos e criou boas práticas para isso. Tá? Então, o que é importante? É botar a TI no contexto para que ela ajude nas decisões relacionadas à gestão de tecnologia e para que ela consiga traçar um plano para o futuro sobre como todas as tecnologias que estão na empresa, que não são só de robotização, não são só de analytics, são sistemas que vão ser substituídos, são novas tecnologias que vão chegar, como que isso converge num roadmap para que a empresa se transforme de forma a realizar uma estratégia de negócio. Esse é um pensamento estratégico de TI que nunca deve ser abandonado, por mais fácil que pareça introduzir uma tecnologia como a de robotização. Sem isso em mente, provavelmente você vai falhar em questão de 6 meses, 1 ano. Então é importante ter isso em mente. E com esse terceiro vídeo aqui, com essa terceira etapa, a gente encerra o nosso papo sobre robotização. Quero agradecer o Tarcísio e o Fabiano. E evidentemente tem muita coisa para ser explorada. Você pode acionar a gente pelos canais de comentários, todas as plataformas da TOTUS, mandando mensagens, enfim, talvez a gente possa até reeditar esse nosso bate-papo a partir dessas dúvidas. O que é muito importante é que você cumpra com todas as etapas que foram propostas aqui para entender se efetivamente é o caso, de que maneira você precisa da robotização e como ela pode se inserir no contexto da tua empresa. Porque senão o que poderia ser um benefício, em princípio, pode se tornar um tiro no pé. Então, os caras que entendem o negócio estão falando sobre isso, acho que vale a pena a gente ouvir. Então, eu lembro, esse vídeo faz parte de uma sequência sobre robotização, é o TOTUS Talks, e você encontra aqui nas plataformas da TOTUS. Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado.